Olá, estamos no Conjunto Sagrada Família, Mutirão, na rua São Marcos. Chegamos agora na casa de número 495. Aqui reside o casal Marcelo e a Ana, que tem um filho de 5 meses, o garotinho Wellington, que está precisando passar pelo médico responsável para diagnosticar um probleminha de saúde. Chegamos na casa aqui do casal e vamos entender um pouco essa história. Quem nos recebe é o Marcelo, que é o pai do Wellington. Marcelo, boa tarde para você. Boa tarde. Vamos conhecer um pouco a história, o drama que vocês estão passando para marcar um exame para o seu filho. Exatamente. Eu já fui na secretaria e não consegui marcar o exame do meu filho e está precisando muito de marcar esse exame sobre um cisto que está no fígado dele. A partir de agora você conhece a história desta criança de 5 meses, o Wellington. Estamos na residência do casal e aqui nos recebe a dona Ana, né? A mãe desse garotinho lindo, dessa criança do Wellington, né? De 5 meses de vida. Dona Ana, o problema foi visto ainda na gestação e de lá para cá a senhora está fazendo esse trabalho, né? Batendo na porta da secretaria para tentar marcar uma consulta para o seu filho. Verdade. Daí a gente até conseguiu, né? A moça daqui do posto, ela conseguiu a vaga, só que quando chegando lá o médico não tá no sistema, mas não está consultando. Daí eu fui atrás de outra pessoa para conseguir. Aí ela conseguiu. Daí mandaram eu ir para Maceió. Chegando em Maceió, a médica, quando eu já estava lá, mais de 11, saí daqui de madrugada, pagando telecarro e tal. E daí eles disseram, a médica falou para mim que não consultava a pediatria. Voltando para falar com a responsável de marcação, liguei para lá. Ela foi um pouco ignorante comigo, eu também me alterei com ela. Ela falou que não tinha nada a ver com isso, que o problema estava no sistema, que ela não tinha culpa dessa marcação, que eu deveria recorrer um particular, sendo que eu não tenho condições, que eu já procurei saber, e é R$300 a consulta, fora o exame que custa R$150, que é o abdômen, no abdômen dele, para ver como é que está o cisto dele. E até agora eu não fiz mais exame porque a gente está sem condições. Meu esposo está desempregado. É R$300 a consulta e 150 o exame dele. E eu queria ver como é que está o fígado dele. Porque o cisto ele pode crescer e a gente não sabe como é que está. Essa aqui foi a ultrassom que eu fiz quando eu estava gestante dele. Deixa eu mostrar. Aí, quando eu estava fazendo essa ultrassom, aí o médico falou assim, olha, não se preocupe que você não está com nenhum probleminha não, mas o probleminha está no seu bebê. Aí eu fiquei super nervosa, fiquei chorando. Aí se preocupe não, mãe, que é um cisto, ele é um cisto simples, ele vai ser tratado, mas você tem que ser acompanhada pelo médico com esse bebê. Assim que ele nascer, você faz logo um exame no ultrassom. Aí eu fiz essa segunda ultrassom, que foi justamente do Cauã, que foi lá no Dr. Iaçu, custou R$150. A tia dele mandou dinheiro, a gente fez. Tá aqui. Aí a médica falou também que o cisto, eu achava até assim, quando chegar lá não vai dar nada não. Eu acho que foi só na gestação. Eu pensei comigo, né? Mas chegando lá, quando eu fiz a ultrassom, aí a médica falou que ele realmente tinha um cisto. Aí a gente fica assim, sem saber o que fazer, porque tem dia que ele nem consegue dormir. E a senhora está correndo contra o tempo. 5 meses depois, a senhora precisa agilizar porque ele precisa passar por cirurgia. Ele precisa passar por cirurgia, foi o que o médico falou para mim. Olha, mãe, a senhora vai ser acompanhada pelo médico para quando ele tiver com 1 ano, ele fazer uma cirurgia, porque esse cisto tem que ser retirado, para não se agravar uma coisa pior. Foi o que ele falou para mim, um médico que eu fui atendida pela ultrassom. Falou para mim. E que eu teria que fazer o médico já era para estar sendo acompanhada durante 1 ano, que depois de 1 ano era que ele ia passar pela cirurgia. E até agora deu uma resposta. Houve a marcação do exame, porém foi para uma médica que não era responsável pelo problema, né? É verdade, aqui o papel da marcação, a médica até circulou, paciente somente a partir de 18 anos. Colocaram lá. A médica foi legal comigo, disse, olha mãe, a gente não consulta a criança de jeito nenhum. Volte lá, fale com a secretaria,
Porque isso aí foi culpa da secretaria ter marcado uma consulta para um adulto, e sendo que ele é um bebê. Eu não trabalho com bebê, não. Me desculpa por não poder atender a sua criança, mas esse é o nosso trabalho. Foi o que a médica falou para mim em Maceió, lá no HU. Foi marcada a consulta. E até agora o menino está com 5 meses, já vai entrar para 6 meses e não tive solução para saber como é que o cisto da criança está. E preciso do médico, que é um patologista. 5 meses passaram, a senhora continua nessa angústia junto com o seu esposo e nada de consulta, nada de atendimento, enfim. Nada. E a resposta que eles dão para mim é que não tem solução para o médico. E o médico é R$300 que custa. O que a senhora espera daqui para frente da Secretaria de Saúde? Que resolva o problema, mas que agilize. É, que agilize, né? Porque como é que eu vou saber como é que está a criança? Ele não sabe falar. Se fosse um adulto, aí sabia falar, mas ele é uma criança, ele não sabe falar. E a gente não sabe como é que o cisto dele está agora, porque é R$150 só o exame e eu não tenho condições de fazer. Que eu fiz, a última vez que eu fiz foi no Dr. Iaçu, mas recebi a ajuda da minha cunhada e a gente está sem condições de fazer esse exame agora. O exame, não só o exame, como a consulta. Depois desse contato, a senhora foi pessoalmente, voltou lá à secretaria para ver se tinha condições de marcar esta consulta? Não, ainda não fui lá, ainda não, depois disso. Eu só liguei por telefone para falar com a moça. Olha, o programa 12 em Ponto vai acompanhar realmente este problema em que a família está passando, né? Precisa marcar com urgência essa consulta com o médico responsável para ver a situação da criança, do Wellington, né, que tem 5 meses de vida, e é uma situação que chama a atenção, né? A demora, a falta de informação, a incerteza dói muito. Dói bastante, a gente fica sem solução, sem saber o que fazer. Tem dias que ele não dorme, fica agoniado, eu fico pensando, isso é o problema dele, do cisto que está se evoluindo, eu fico pensando nisso. Durante o dia ele não dorme de jeito nenhum. Incrível, ele não dorme, só dorme só à noite. Vamos acompanhar o caso.